É com muito prazer que me encontro aqui, enviada por Deus para estar trazendo mais uma porção da sua palavra, palavra que alimenta, palavra que é vida e traz vida por si só, porque tem toda a personificação de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Gostaria que você pudesse estar já se preparando para curtir, para deixar seus comentários, ele é muito importante, viu? E também que você estivesse se preparando para compartilhar a mensagem do Senhor de hoje. Passaremos alguns momentos juntinhos, ligadinhos na sua palavra. Hoje não é diferente, Deus tem bênçãos para você. Não saia daí porque Deus quer falar contigo. Amém? Volto já. Enquanto isso, se inscreva no canal. Deus falará contigo. Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema Quem convida é Jesus. E o texto bíblico pelo qual estaremos lendo e discorrendo se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos do 14 até ao versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. É cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Se trata do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O evangelista vem trazendo a nossa lembrança esta passagem onde temos aqui a preparação da vinda de Cristo, já no final dela, que é João Batista pregando no deserto e trazendo o arrependimento, preparando o caminho daquele que viria para salvar uma humanidade perdida. E temos aqui a própria voz de Jesus após a prisão de João Batista. Primeiro capítulo, onde estamos tendo como texto base, Batista é aquele que já trazia algo que já foi dito anteriormente pelo profeta Isaías, porque o profeta Isaías é um profeta messiânico e ele vem falando a respeito de Jesus lá no Antigo Testamento. Ele é aquele que diz: Eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E vem João Batista pregando no deserto. E é muito interessante porque a palavra de Deus narra os detalhes de João Batista, como ele se vestia, o que ele se alimentava. No versículo 6 deste mesmo capítulo diz que ele andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. O último dos profetas, já trazendo e fazendo a preparação para a vinda de Cristo, onde anteriormente Deus usa os profetas para estarem falando a respeito da vinda do Messias, daquele que viria para tirar o povo da escravidão, para tirar o povo das mãos do inimigo e poder fazer com que este povo estivesse se arrependendo dos seus pecados. Nesse momento, João Batista está falando a respeito de Jesus no deserto. Interessante, não?
Ele diz no versículo 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Sabemos que o nosso Deus é o Deus que ama o pecador, mas Ele não aceita o pecado, porque o pecado não tem nenhuma participação no reino de Deus. Pelo contrário, aquele que conheceu o reino de Deus, que foi Satanás, porque teve a oportunidade de estar no céu, de conhecer a Deus muito de perto, toda a sua grandeza, toda a sua glória, desejou ser igual a Deus. Amém? Pois é, o primeiro pecado acontece no céu por alguém que estava ali em confiança de Deus e o trai. É a primeira traição, ocorre ali onde Deus, Ele é santo e Ele exige santidade. A palavra de Deus diz que santidade convém à casa do Senhor. Não tem como estar em união luz e trevas, elas não coabitam, pois a luz dissipa trevas. Onde a luz chega, as trevas, ela é obrigada a se retirar, pois não resiste ao poder da luz. Estamos justamente transmitindo a palavra daquele que veio para ser luz, para iluminar esse mundo de trevas. João, no capítulo 1, versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No versículo 8 diz: não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Aí vem falando de João Batista. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Vem trazendo: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Vem relatando a respeito do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória de Deus, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Os próprios discípulos, assim como João, anuncia aquilo que viu, aquilo que testificou e que teve a oportunidade de tocar. O discípulo de Jesus, considerado discípulo do amor, ele diz que ele pôde tocar em Jesus. Tornando ao texto base, que fala de João Batista fazendo a preparação para a chegada de Jesus Cristo, onde daria início ao seu ministério. Então, João Batista, ele cumpre na íntegra. Ele pregava que após ele viria aquele que é mais forte do que ele, ao qual ele diz que não é digno de, abaixando-se, desatar a correia das suas alparcas. Ele rende toda a glória, toda a honra a Jesus. Ele deixa bem claro o ministério dele e aquilo que ele estaria cumprindo de acordo com a vontade de Deus. João, ele é entregue à prisão, e depois disso, aí vem Jesus Cristo, aquele anunciado pelo profeta Isaías. João Batista encerrando de Jesus, aqui dando início, onde a palavra de Deus, aqui no versículo 14, que veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho, trazendo aqui a nossa mensagem, onde a partir da prisão de João Batista, Jesus Cristo vem para a Galileia
pregando o evangelho do reino de Deus. O próprio Jesus vem falando a respeito do reino de seu Pai. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. E aí vem Jesus Cristo pregando o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus não tem mistura. O evangelho do reino de Deus é, através da vinda de Jesus Cristo, falar a respeito do reino de seu Pai, e seu Pai o honra aqui na terra de forma soberana, porque Jesus Cristo, ele é o verbo que se fez carne. Esse verbo encarnado que habitou entre nós, no princípio, ele estava com Deus e o verbo era Deus. Amém? Então, não podemos nos esquecer do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo se despe da sua glória. Ele deixa tudo que ele tem de glória para estar sendo enviado pelo Pai por amor a nós. Jesus Cristo, ele é o amor personificado de Deus para com as nossas vidas. Aqui no versículo 15 diz, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus, ele traz algo que é tão atual e tão presente, porque se pararmos para pensarmos, olhem o que tem acontecido, os sinais da vinda de Cristo, como tem se cumprido. Hoje em dia não temos mais estações como ocorriam antes. Tem aquecido em épocas que não são a estação própria, mas a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, porque a partir daí Jesus vem oferecer a nova vida, que só é encontrada através dele mesmo, que é este caminho para os céus. Nos lembrando de João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que possamos estarmos atentando para o Evangelho de Cristo, que é a pregação do reino de Deus. Jesus Cristo, ele vem trazendo aquilo que João Batista vindo, preparando o caminho para a chegada do reino de Deus. João Batista, ele diz, arrependei-vos. Quando João Batista, ele vem batizando nas águas, e é tão interessante que esse homem de Deus, ele estava tão cheio da presença de Deus para um propósito do Senhor. Não esqueças, em tudo Deus tem um propósito, pois a sua vida, ela não está aí por acaso, não és obra do acaso, mas a sua vida tem um propósito de Deus para cumprir aquilo que Ele quer que seja cumprido. Então, verdadeiramente, dê ouvidos ao que diz a palavra de Deus, e justamente é para as nossas vidas, para que não nos percamos. E João Batista, que diz que não é digno de desatar as sandálias de Jesus Cristo, ele mesmo vem para batizá-lo, para cumprimento das Escrituras Sagradas. Então, precisamos sabermos da importância do batismo. O batismo representa morrermos com Cristo e nascermos com Ele, morrermos para este mundo e nascermos para uma nova vida, para a preparação do reino de Deus. Amém? Ele diz que aquele que viria depois dele seria aquele que batizaria com o Espírito Santo. No versículo 10, logo que saiu da água, depois do batismo no Jordão,
viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E ali puderam ouvir a voz dos céus ecoando, apresentando a Jesus Cristo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Onde a representação dessa forma corpórea de uma pomba, quando se ouve a essa voz tremenda, logo o Espírito o impeliu para o deserto, porque ali era a chegada do Espírito Santo, porque Jesus Cristo ele vem para cumprir o ministério que estava proposto para ele. E este ministério, para ser cumprido, Jesus estava em forma de homem. Ele é 100% homem, mas ele também é 100% Deus. Mas ele precisaria de, agora, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A terceira pessoa, onde estaria cumprindo com Jesus as Escrituras Sagradas. Jesus, ele está com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, atuando de forma tremenda, o leva para o deserto até um alto cume, como se encontra em Mateus 4, onde diz que o Espírito de Deus leva Jesus Cristo, depois de batizado, para o deserto. Ele é tentado. Jesus Cristo o vence na palavra, porque ele é a palavra. Satanás tenta Jesus Cristo na palavra. Mateus 4 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E no versículo 2 diz: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? A importância da palavra de Deus, a importância da pregação do Evangelho do reino de Deus, a importância desta palavra, de estarmos fortalecidos, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de lavar, ela tem o poder de purificar, ela tem o poder de limpar o homem de suas mazelas, de seus pecados e tornar este homem limpo, para que possa ter o seu ser, o seu coração como habitação do Espírito Santo de Deus, do Espírito de Deus, este pelo qual desce em forma de pomba. Tanto é que logo após a ascensão de Jesus, Jesus pede aos discípulos para que fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando Jesus ascende, ele envia o outro Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele pelo qual tem toda a atuação para que a Igreja de Cristo, enquanto aqui na terra, tenha o poder dado por Deus para cumprimento da palavra de Deus nas vidas de todos aqueles que dão ouvidos, crédito à palavra de Deus. Se tornarem verdadeiramente novas criaturas. O que Satanás quer é que Jesus Cristo esteja se prostrando diante dele, porque lá em cima daquele cume, porque ele não leva, Jesus é levado pelo Espírito Santo. Ele oferece ali tudo que tem, tudo que foi criado pelo próprio Deus, ele oferece ao próprio autor de toda a criação. Se prostrado o adorasse, que seria dado tudo isso a Jesus Cristo. Imagine, Jesus diz no versículo 10, então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás.
Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então este é o reino de Deus que está proposto para nós. Este é o reino de Deus, pelo qual Deus, ele nos dá essa garantia, esperança eterna, que é Jesus Cristo. Nova e viva esperança, enviado por Deus para nos libertar das garras de Satanás. Então, não tem como servirmos a dois senhores, porque estaremos agradando a um e desagradando a outro. Então, o próprio Senhor dos Senhores, enviado por Jesus Cristo, vem para nos alertar, para nos fazer esse convite para o reino do Pai, para o reino de Deus. Então, neste convite, para possuirmos por herança este reino, nós precisamos nos tornarmos filhos de Deus e nos arrependermos dos nossos pecados, como Jesus, ele diz no versículo 15, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. É o momento de crer no Evangelho. O tempo está mais próximo do que nunca. O tempo é já. A vinda de Cristo está próxima. Que possamos darmos crédito e ouvidos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela se cumpre na íntegra. Quem pode, mais de 2000 anos atrás, trazer algo tão poderoso para as vidas em gerações e gerações e serem cumpridas? Quem pode? Cristo, o Filho de Deus, as Escrituras Sagradas, palavras milenares, e desde Gênesis a Apocalipse fala a respeito de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Deus, ele sabia, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, na sua soberania, ele sabia que nós, essas criaturas feitas pelas suas próprias mãos, tiradas do barro, do pó da terra, não teríamos condições de estarmos sós, porque estamos aqui na terra e no céu não entra pecado. O pecado que entrou no céu foi jogado de lá para baixo. A terra se fendeu. E para este que foi jogado do alto a baixo, não tem nenhuma salvação. Deus já deixou escrito em Apocalipse qual é o final. E o final de Satanás é o lago de fogo de enxofre, onde queimará eternamente. E ele foi expulso com a terça parte dos anjos de Deus, que também ali foram contaminados, porque o pecado, ele contamina. Toda essa destruição do mundo, tudo que tem acontecido no mundo, o fundamento de tudo isso está no pecado. O pecado é a transgressão do homem contra as leis de Deus, os seus princípios, porque seguir os princípios e valores do reino de Deus leva o homem ao arrependimento. Amém? Que possamos estarmos dando ouvidos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, quando ela entra nos nossos corações, ela é como uma espada de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados. Enquanto transmito a mensagem da palavra de Deus para a sua vida, eu também recebo, porque antes Deus fala comigo e corta dos 2 lados. Que possamos sermos aqueles que, a partir de hoje, estaremos dando mais ouvidos e mais crédito à palavra de Deus, porque, não se engane, Ele está aqui no nosso meio, através do seu Espírito Santo. E toda atuação é do Espírito Santo, porque o próprio Jesus disse que onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, Ele estaria presente. E Jesus está presente na pessoa do Espírito Santo.
Amém? Que é uma pessoa, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Estamos agora nesse momento diante de Deus. Deus está nos céus, no seu alto e sublime trono, e à sua destra está o nosso advogado, Jesus Cristo, aquele pelo qual pagou um preço muito alto, um preço de sangue, para morrer pelos nossos pecados, para nos dar vida e vida com abundância. Amém? Ao contrário daquele que veio para matar, roubar e destruir. O que ele quer matar, roubar e destruir, que é Satanás, aquele que foi jogado dos céus, que lá ele foi Lúcifer, anjo de luz, e o que ele quer fazer, como aconteceu com uma terça parte dos anjos do Senhor que foram jogados junto com ele quer fazer também com todo aquele que não dá crédito à palavra de Deus. Então não deixe o caminho que é apresentado a nós através das Escrituras Sagradas, através de Jesus Cristo. Ele é estreito e apertado, mas ele é o caminho que conduz aos céus. Ele é estreito e apertado, mas é o caminho que nos dá a verdadeira vitória, que não está nesse mundo, mas que está nos céus. E a verdadeira vitória é a nossa esperança, Jesus Cristo, para nos levar para os céus, para que possamos termos a condição de estarmos na morada eterna para sempre. Amém? Porque existem dois caminhos: luz e trevas, aquilo que Deus lá em Gênesis já fez a separação. Ele disse: haja luz, e quando houve luz, ele automaticamente fez a separação da luz com as trevas. Elas não coabitam. Amém? É muito sério. E porque estou agora diante de ti, sendo enviada por Deus, sem mérito nenhum, sem capacitação nenhuma, apenas sendo guiada pelo Espírito Santo, pedindo perdão a Deus, me arrependendo de todos os pecados, de tudo aquilo que tenho cometido em palavras, atos e pensamentos, porque pecamos todos os dias e erramos todos os dias. Eu posso acertar com você e errar com o outro, e só as misericórdias do Senhor que são as causas de não sermos consumidos. E você vai falar: mas irmã, você peca? Peco. Porque se eu fosse perfeita, se eu estivesse atingido a estatura de varão, de varoa perfeita, eu não estaria aqui na terra, estaria nos céus. Amém? Então, pela graça imerecida de Deus, favor imerecido, estou aqui para dar as mãos a você e juntos podermos caminharmos para os céus. Amém? E fazer esse convite que só Jesus pode fazer. Jesus fez esse convite aos primeiros homens que ele chamou para serem seus discípulos. Está aqui, já estaremos encerrando. E Jesus, quando ele fala no versículo 15 que é cumprido e o reino de Deus está próximo, ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele diz no 16: e andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. É isso que Jesus faz conosco. Amém? Jesus, ele quer que nós estejamos deixando as nossas redes. Não importa que redes sejam essas, mas ele chama os primeiros discípulos, os pescadores, porque eles eram aqueles que conheciam o mar e entendiam e sabiam como arremessar uma rede para pegar muitos peixes. E Jesus
os chama para fazer a mesma coisa com homens. E que rede é essa? Agora a rede está nas mãos deles. No lugar dessa rede, a palavra, o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, pelo qual é ensinado a eles na prática. Jesus ensina na prática como ser discípulo, como ser filho de Deus. Amém? E Jesus ali começa a caminhar com os primeiros discípulos e agora ensinando os discípulos a lançarem a rede, as suas redes para apanharem peixes, mas precisariam largar tudo para trás para segui-lo. O mais difícil em estar no Evangelho de Deus, por aquilo que Deus coloca agora nesse momento, é que deixar o mundo, deixar as coisas do mundo para trás é difícil, porque o costume, o hábito no mundo, com as coisas que o mundo oferece, traz uma contradição com a palavra de Deus, entra em choque. Por quê? O reino de Deus e a sua justiça é contraditório ao mundo, vai de encontro a tudo aquilo que o mundo nos oferece de prazer, de alegria momentânea, de prazer momentâneo e tudo levando para o pecado, para a carne, nos fazendo esquecer que não somos só matéria, mas nós somos corpo, alma e espírito. Precisamos saber que o corpo ele voltará para o pó, o espírito volta para Deus e a alma. A alma é aquela que ela precisa aceitar esse convite de crer no Evangelho de Deus, se arrepender, para que naquele grande dia, quando Jesus vier buscar a sua igreja nos ares, no momento do arrebatamento, onde a terra nos quatro cantos terá que responder a Deus e trazer as vidas que primeiramente morreram com Cristo e depois as vidas seguintes, e será como um abrir e fechar de olhos, será muito rápido, porque o tempo de Deus, o tempo de Deus não é o nosso Cronos, é o seu Kairós, porque para Deus um dia é 1000 anos, e 1000 anos é um dia. Deus ele não vê como nós vemos. Deus o tempo todo ele não vê de forma física, ele vê de forma espiritual, ele vê aquilo que nós desconhecemos. Enquanto nós estamos aqui, existe um mundo espiritual. Deus, ele é aquele que nos dá o suporte, ele nos dá a proteção para transmitirmos a sua palavra, para ouvirmos a sua palavra, porque não se esqueças, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Então Deus ele nos protege através do seu Espírito Santo, porque quando Jesus ele é levado pelo Espírito de Deus para o alto daquele cume, para estar ali sendo tentado por Satanás, ali, naquele momento, os anjos do Senhor o servem. Diz a palavra de Deus que os anjos do Senhor o serviram. Logo assim que ele ali diz para Satanás para que ele se afastasse dele, para trás, Satanás, porque só a um Deus adorarás, só a Ele servirás. Amém? Então, que maravilhoso sabermos que nós agora nesse momento temos anjos do Senhor batalhando em favor das nossas causas. Que agora nesse momento tem anjos do inimigo contrários ao reino de Deus, contrário àquilo que essa semente, essa boa semente, as boas novas de Cristo que estão sendo semeadas nos corações, para que não sejam semeadas, para que não dê frutos, para que não germine, para que a palavra de Deus não seja produtiva nos corações, porque são como boas sementes
e os corações são os terrenos onde essas sementes são semeadas. Amém? Mas louvado seja Deus, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas antes ela faz o que apraz a Deus, e não estamos aqui em vão. Crês tu nisto? Crês que neste momento o Espírito Santo de Deus está onde você está agora, e à medida que dás vazão à palavra de Deus e crédito à palavra de Deus, o Espírito Santo vai aí contagiando a sua vida, o seu coração, e os anjos do Senhor já estão recebendo ordens do Senhor a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Vale ou não vale a pena servir a Deus? É claro que vale. Eu sou testemunha disso, vale muito a pena. Se você olhar para mim agora e ver uma criatura falante, jamais imaginarias que esta criatura, com esta boca cheia da palavra de Deus, não falava, era tímida, fechada, tinha medo das pessoas. Onde Deus me coloca numa rede social para falar para muitas pessoas. Não sei para onde esta palavra está indo agora, mas de uma coisa tenho certeza, que o Senhor me envia para pregar o seu evangelho, as boas novas dele, as boas novas de Cristo, e está alcançando vidas, porque quem garante é o mesmo que me envia aqui para falar para você, mesmo que é aquele que envia Jesus Cristo por tanto amor a nós. E Jesus Cristo chama os primeiros discípulos, e os discípulos estariam fazendo discípulos, indo, ensinando a palavra de Deus. Aqui no capítulo anterior de Mateus, no versículo 28, nos versículos 18, 19 e 20, diz assim: e chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E Jesus Cristo é aquele que, depois de morto, ao terceiro dia é ressuscitado em cumprimento da palavra de Deus, e ele é aquele que volta e ele fala com os discípulos, e os discípulos o recebem. Os discípulos ficam atemorizados de receberem agora Jesus Cristo em glória. Antes de ascender aos céus, Jesus Cristo ainda fica mais 40 dias aqui, e os primeiros que ele vai falar a respeito do cumprimento das Escrituras, onde ele já está no corpo glorioso, é com os seus discípulos. Jesus sempre fala primeiro com os seus discípulos, e ele manda que os discípulos ensinem e façam outros discípulos, como está acontecendo agora. Nós vamos contagiando a outros para sermos discípulos de Cristo, para sermos filhos de Deus. Amém? Entendes tu o que estás ouvindo agora? Então creias e coloques em prática aquilo que o Senhor me envia e pede para que você esteja colocando em prática. E você vai falar: minha irmã, eu já sou crente, eu já sirvo a Cristo. Então sirva mais, se dedique mais, avance mais, esteja cheio da palavra de Deus de forma mais intensa, abrangente, para que outros venham ser tocados por essa palavra, assim como eu e você temos sido tocados. E você que ainda não deu sim para Jesus, você que ainda não ouviu o convite que Jesus tem te feito, e esse convite está aqui no versículo 15, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém?
crede no Evangelho, esteja cheio desse Evangelho, cheio da palavra de Deus e contagie a outros, como os discípulos de Cristo foram contagiando há mais de 2000 anos atrás, até que esse Evangelho chegasse até a nós. Amém? Olha, forte abraço, não meu, mas do Espírito Santo, que o Espírito Santo te envolva de tal forma que sintas um refrigério de Deus na sua alma nesse momento. Amém? Que sintas arrepio no corpo, esse arrepio que o Espírito Santo traz com a sua presença, e que você que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça agora em nome de Jesus. Amém? Porque se a palavra de Deus chegou até você, é porque é Ele quem chega. Amém? Olha, que você possa estar curtindo, comentando e também compartilhando esta palavra para que chegue a outros, assim como chegou até você. Amém? E que você possa estar, se inscrevendo no canal. E quando o YouTuber enviar esta mensagem até você, se porventura o YouTuber não souber, não se preocupe. Jesus sabe. Amém? Nós não temos condições de nos escondermos de Deus. Ele nos conhece desde o momento em que estávamos no ventre materno. Amém? Como está em Salmos 139. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, se assim Deus permitir. Amém? Eu posso ouvir um amém? Se inscreva no canal. Até breve. A paz, se assim Deus permitir.